Prepare-se para adentrar no mundo sombrio das seitas mais perigosas do Brasil, onde a fachada de igreja esconde os verdadeiros propósitos nefastos dessas organizações. Antes de avançarmos, quero deixar claro. Preste atenção, pois prometo que você entenderá de uma vez por todas porque as organizações destacadas neste episódio são rotuladas como seitas e quais os perigos de se envolver com elas. Durante este episódio, apresentarei na tela uma série de conteúdos relevantes. Os links estão disponíveis na descrição e nos comentários. Após esta aula, assista, é fundamental para entender as exposições que faremos por aqui. Por favor, inscreva-se no canal e compartilhe, especialmente nos grupos. Este apelo é necessário porque, especialmente neste episódio, precisamos levar essas informações cruciais a quem precisa. Milhares de pessoas estão desesperadas neste momento, temerosas de abandonar organizações que acreditam ser a única verdadeira religião. Famílias estão sendo dilaceradas. Tenho certeza de que você conhece alguém que está sofrendo, ansioso por orientação. Este episódio tem o nobre propósito de alertar os incautos e ajudá-los nessa árdua jornada de libertação. Compartilhe. Vamos ao tema. Em outro episódio sobre o assunto, mencionei que identificar uma seita é fácil e expliquei detalhadamente. Um inscrito fez um comentário intrigante, afirmando que, para identificar uma seita, basta ver se o pastor chega nos cultos de BMW. Embora seja uma figura de linguagem, reflete precisamente o que abordaremos. Geralmente, os fundadores das seitas ou a própria organização são extremamente ricos. Quando não escondem sua riqueza dos membros, usam-na para impressionar os incautos, fazendo-os acreditar que a liderança tem proximidade divina e, portanto, uma vida próspera. Usam de forma errada o livro de Malaquias a respeito de roubar a Deus ou fazer prova dele. Uma maneira eficaz de tomar seu dízimo. Não se iluda. O único enriquecido é o líder, à custa dos pobres membros. Algumas pessoas costumam estranhar o fato de eu não utilizar a Bíblia para classificar as seitas. O objetivo do canal é levar informação especialmente às pessoas com pouco conhecimento bíblico. Os teólogos já fazem esse trabalho. Eu entendo que Deus se manifesta de forma simples e deve ser acessível tanto para incautos quanto para doutores. Portanto, quero te ensinar como identificar uma seita de forma simples e objetiva. Você não precisa estudar a Bíblia para entender o que é seita. Até porque você teria que estudar detalhadamente cada organização para identificar suas heresias. Um trabalho infinito. Além disso, defendo a ideia de que as pessoas são livres para acreditarem no que quiserem. O problema está quando alguém afirma que sua religião é a única verdadeira e que recebe ordens diretamente do Todo-Poderoso. Portanto, se você acredita que um par de sapatos é um Deus, não há problema algum nisso. O problema é querer obrigar outros a acreditarem que somente o seu Deus, par de sapatos, é o verdadeiro, e tentar aprisionar membros que descobrem que o par de sapatos não passa de um monte de couro de vaca morta. Vou ensinar 3 pontos para identificar uma seita. Por favor, permaneça até o fim. Também explicarei por que cada uma das seitas mencionadas no vídeo é considerada como tal, e quais os perigos de se envolver com elas. Além disso, vou explicar por que o Espiritismo não é uma seita cristã. Os 3 principais pontos para identificar uma seita são os seguintes. Primeiro, as seitas são fundadas por falsos profetas ou com base em falsas revelações. Alegam receber mensagens de Deus e criam uma infinidade de heresias em nome do Todo-Poderoso. Grave isso. Toda seita diz ter um profeta enviado por Deus ou afirma receber revelações diárias. Segundo, usam essas falsas profecias e revelações para alienar e prender os membros. Associam suas heresias a Deus e afirmam que apenas eles seguem a Bíblia de forma certa, levando os membros a acreditarem que, se não cumprirem as orientações e heresias, certamente estarão desobedecendo ao próprio Deus. Último ponto, mas não menos importante. Juram que sua doutrina está baseada na Bíblia, mas isso é falso. Costumam distorcer o que foi escrito, como no caso do dízimo. O dízimo não é uma doutrina bíblica para os cristãos. Foi para o povo judeu, e nos textos do Novo Testamento não há qualquer instrução clara a respeito para ser aplicada nos dias atuais. Agora, em apenas uma frase, você aprenderá como identificar uma seita. Elas aprisionam os membros em troca de dízimos e trabalho voluntário. Acertou, é só isso. O objetivo principal da seita é arrecadar dízimos e atrair novos membros para fazerem novas vítimas. É só isso. Toda vez que estiver num sistema que acredita que somente aquele grupo será salvo, pode cair fora, você está diante de uma seita perigosa. As seitas criaram centenas de heresias para se diferenciarem umas das outras, cada uma mais absurda que a outra, tudo para prender os membros e, claro, arrecadar dízimos e obter mão de obra gratuita. O conceito abrangente de seitas é o seguinte: são organizações de um grupo contra uma sociedade que consideram hostil ou descrente. O grupo se fecha em um corpo de doutrinas e vê o restante da sociedade como pecadora, sujeita à ira divina.
Sair de uma seita nunca é fácil, pois ela exerce controle sobre toda a vida dos indivíduos. As seitas, assim como as religiões instituídas, regulam o pensamento e a ação, mas na seita, o controle tende a ser mais totalizante devido ao rígido controle que exercem sobre os indivíduos. É importante dizer que essa é apenas uma das maneiras de identificar seitas, há dezenas de outros conceitos muito bem fundamentados. Agora vamos entender por que as organizações que você viu na capa são classificadas como seitas. Maranata. Seita a qual estive preso por longos anos. A revelação. Tudo o que acontece lá dentro, dizem ser revelações divinas e até para as tomadas de decisões, consultam a Deus numa espécie de bibliomancia, que é a prática de abrir aleatoriamente a Bíblia a fim de obter através dos versículos alguma resposta divina, seja positiva ou negativa. Para ter uma ideia, até para namorar, casar, batizar, pregar, viajar, cantar praticam a bibliomancia. Os cultos diários são realizados em base de dezenas de supostas visões e revelações, sempre sem comprovação nenhuma da veracidade do suposto dom espiritual. O exclusivismo. Acreditam e mencionam com frequência que realizam a obra de Deus, revelada a um povo bem disposto e obediente, único capaz de cumprir a vontade de Deus. Por esta razão, Deus os revela coisas ocultas, como a interpretação do livro de Cantares de Salomão. Ostracismo. Consideram os ex-membros como apóstatas, rebeldes, senhores de si, seja por qual for o motivo que levou o membro a abandonar a seita. Costumam proibir que os fiéis mantenham laços de amizade com ex-membros, agora considerados caídos da graça. Demais organizações são vistas como religião de homens. Ocupam todo o tempo do membro com cultos e reuniões, e buscam o do convívio social e de familiares que não sejam membros. Se autodeclaram como a obra que Deus tem realizado nos últimos tempos. Exploram a mão de obra dos membros com cultos e reuniões diários. A CCB, apelidei de Irmã Gêmea da Maranata, tamanha semelhança. Tudo gira em torno de revelação, chegam ao ponto de afirmar que são a graça de Deus, e que as demais organizações são religião de homens. Não há um estudo bíblico para a pregação da mensagem. O pregador, dizem, recebe instruções divinas do que deve ser falado. A CCB costuma rebatizar membros vindos de outras organizações cristãs. Acreditam que receberam a incumbência de Deus para realizar sua obra. Agem exatamente como a Maranata, tudo é na base de falsos dons, utilizados para manipular membros. A Adventista afirma que Ellen White é a profetisa enviada por Deus e acrescentam heresias ditas pela mulher. Para se ter ideia do absurdo, Ellen disse ter conversado com Jesus na Nova Jerusalém, e ainda o pediu umas frutas que havia no lugar. Jesus a negou, sob pena de não mais poder retornar ao planeta Terra. Acreditam que somente eles cumprem tudo o que está recomendado na Bíblia, especialmente a observação do sábado. Mas isso não passa de uma maneira de aprisionar membros. O sábado perdeu sua relevância após a morte de Cristo. Nos tempos do Antigo Testamento, o homem não poderia falar com Deus. Por esta razão, eram feitos sacrifícios de animais pelas mãos dos sacerdotes, que intercediam a Deus por aquela pessoa. Após a crucificação, Jesus se transforma no Cordeiro Eterno que tira o pecado do mundo, e logo, todos têm acesso direto ao Pai, agora se beneficiando do sacrifício eterno de Jesus. Os judeus ainda guardam o sábado, porque não acreditam que Jesus é o Messias, portanto, ainda estão presos no passado, embora os sacrifícios tenham cessado por volta do ano 70, época em que o Templo de Jerusalém foi destruído. Os adventistas, antes de batizar, precisam confessar que aceitam Ellen como profetisa enviada por Deus. Sem a confissão, é impossível descer as águas. Semelhante à CCB, rebatizam membros vindos de outras organizações. Exigem pagamento de dízimos, inclusive na venda de imóveis, caso o membro não tenha dizimado na época da construção ou compra. Deixar de guardar o sábado é o mesmo que desobedecer a um mandamento divino. Contudo, estão equivocados quanto a este mandamento, inclusive a respeito da maneira de guardar o sábado, totalmente diferente do judaísmo. Os verdadeiros cristãos guardam todos os dias, ganhando de 7 a 0 dos adventistas. As Testemunhas de Jeová, também fundadas por um falso profeta, Charles Taze Russell, previram um juízo final por 7 vezes, entre os anos de 1914 e 1975. Chegaram ao ponto de construir uma mansão para abrigar Abraão, Isaque e Jacó, os quais haveriam de ressuscitar para governar o mundo juntamente com as Testemunhas de Jeová. Essa seita é a mais perigosa de todas. Fiéis são doutrinados a romper todos os laços sociais e afetivos com ex-membros, que agora são considerados como apóstatas, filhos do diabo. Falam isso publicamente. E por esta prática, foram banidos da Rússia e na Noruega, tiveram o status de religião cassado, sendo obrigados a pagar impostos milionários, que inviabilizam a atividade da seita. A Torre de Vigia está envolvida em diversas investigações criminais, por proteger membros que... O YouTube costuma limitar conteúdos que mencionam o assunto, mas envolve menores. Dê um Google e você saberá o que estou dizendo.
A seita dos Mormons, fundada pelo falso profeta Joseph Smith Jr., que afirmou ter recebido um livro de ouro diretamente da mão de um tal de Anjo Moroni. Smith diz ter encontrado com Deus e com Jesus Cristo, os quais o teria ordenado a restaurar a Igreja de Jesus Cristo. Além disso, Smith é considerado um profeta com a mesma importância que Moisés. O livro de Mórmon contém as tais revelações divinas. Mas como todo falso ensino contém mentiras, há textos extremamente racistas, os quais dizem que Deus puniu os homens escurecendo sua pele. É chocante mesmo. Foram combatidos por praticarem a poligamia nos Estados Unidos. Seu fundador possuiu dezenas de mulheres, cedidas pelos próprios fiéis. Chegou a reservar uma menina de 14 anos, a qual deveria ser uma de suas dezenas de esposas no plano espiritual. Acreditam que no plano vindouro, as famílias continuam a viver como aqui na Terra. Por esta razão ele antecipadamente escolheu dezenas de esposas. É necessário pagar os dízimos, rigorosamente em dia. Caso contrário, são impedidos de adentrar no templo, por serem considerados impuros. Deus é amor, a Assembleia de Deus e demais pentecostais também afirmam receber revelações divinas. De forma genérica, esse grupo costuma soltar dezenas de revelações em seus cultos. Consideram as demais organizações como coniventes com o pecado. Na Deus é amor, mulheres são proibidas de se depilarem, e assim como nas demais, usar brinco, batom e calça comprida é coisa do diabo. Quero deixar claro que nem todas as Assembleias de Deus podem ser classificadas como seitas. De modo geral, a maioria exige de seus membros pagamentos de dízimos, e costumam amaldiçoar os devedores. Veja o que disse o pastor da Assembleia de Deus na Paraíba, José Carlos Lima. Quantas vezes a gente reclama, eu vou deixar a igreja, eu vou para outra denominação, porque lá não tem essas coisas. Vai para tu ver. Resultado, terminam desviados, deixa de acreditar em Deus e em tudo, porque começou a se envolver demais numa coisa que não era para se envolver. Deus estava trabalhando, você está em processo de aperfeiçoamento, e quem está sendo aperfeiçoado, meu filho, é diferente. Agora você observe, Deus disse assim: por que me roubais, não é porque me furtais. É um negócio tão sério que o sujeito que é ladrão de Deus, não é dizimista nem ofertante, é como se metesse um 38 na boca de Deus e assaltasse Deus tomando aquilo que é dele. A maioria dos pastores exige que membros com cargos paguem os dízimos mesmo estando desempregados. Outras requerem o pagamento de todo o período que o membro deixou de dizimar, caso esteja sem emprego. Os pastores recebem fortunas e há um forte poder político interno, beneficiando sempre aqueles que estão do lado do pastor. Muitos ameaçam os membros, caso queiram deixar a organização. As neopentecostais, como Universal, Mundial, da Graça, Plenitude e tantas outras, usam de falsas manifestações de demônios para impor medo à membresia que não paga o dízimo. Se eu tenho brecha na minha vida, então enfia a faca no meu peito. Sai daqui, segurança! Se eu lhe tacar a faca, é porque eu estou em pecado. E pastor em pecado tem que ser esfaqueado mesmo. Mas se eu sou homem de Deus, cai de joelho, demônio! Cai de joelho! Cai de joelho, olha a faca! Cai de joelho! A batalha... Agora você tira a faca. O catolicismo romano. Uma das maiores seitas do mundo, a mais rica e poderosa. Sua estatura é tão massiva, que é dona de um país, o Vaticano. O catolicismo atribui ao Papa a importância de um semideus. Os diversos santos católicos possuem propósito claro de alienar fiéis em busca de milagres. Até hoje, nunca vi um aleijado andar. Os milagres mais comuns são curas de dor no joelho, dor de cabeça e de dor de cotovelo. Usam a fala de Jesus a Pedro. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas não há nenhum achado arqueológico de que Pedro de fato tenha erguido uma só pedra ou tenha deixado orientações doutrinárias. Os maiores escândalos sexuais envolvendo menores ocorreram na seita católica. A organização é especialista em acobertar os abusos e esteve envolvida até com a máfia italiana. Mas há uma coisa interessante no catolicismo: a prisão de fiéis é bastante diferente de outros grupos. Enquanto a maioria das seitas aprisionam membros comuns, o catolicismo aprisiona sacerdotes, como padres e freiras. Atraídos pela santidade atribuída ao cargo, os candidatos caem numa armadilha, tendo que passar o resto de suas vidas suprimindo seus desejos carnais, em sua maioria homossexuais. Isso quando não violam as regras entre si contra menores vulneráveis. Apesar de tudo, a seita católica é a única que abraça a todos, sem preconceito. Independente de raça, religião, orientação sexual e dos costumes individuais. É conhecida por ser liberal, que tudo aceita.
Embora isso não seja bem visto pelos demais cristãos, essa liberdade ajuda a tornar menos nocivas que as demais. Um dos principais dogmas da seita católica é a devoção aos santos. Contudo, temos visto nos últimos anos muitos sacerdotes contra a prática. Ou seja, há uma liberdade em expor outros pontos de vistas, totalmente contrários aos dogmas da Igreja, e nem por isso são punidos. O Espiritismo. Uma das razões pelas quais o Espiritismo, Umbanda, Quimbanda, Candomblé e tantas outras não podem ser consideradas como seitas cristãs é que as tais não acreditam em Jesus como um Deus, algumas o têm como ser iluminado, não fazem uso da Bíblia, nem tampouco tentam provar para a sociedade que estão servindo ao Deus verdadeiro. Na verdade, esses grupos nem mesmo convidam pessoas para seus cultos. Então, em resumo, seita não é a organização que porventura possa ter entendimento diferente dos demais grupos. O objetivo da seita sempre é o de arrecadar dízimos e de explorar o tempo e a mão de obra dos fiéis. Eu sei que o episódio ficou longo e eu não consegui passar todo o conteúdo de forma mais abrangente. Te convido a assistir os episódios sugeridos, você terá uma ideia mais clara do tema. Por favor, compartilhe. Que Deus nos livre das seitas. Amém.